parte de nós. Ser firme e lutar, faz parte de nós. Chorar e sorrir, está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Parte de nós. A santidade nunca sai da moda, porque é nossa vocação ser santos. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, por isso devemos buscar a santidade todos os dias, mesmo quando erramos ou pecamos. Perseverar e não desistir deve ser o objetivo de todo católico. Quando olhamos para a vida dos santos, pensamos que foram homens perfeitos que nunca pecaram, mas isso não é verdade. No programa Parte de Nós de hoje, vamos conhecer, através de alguns relatos, a vida do beato Donizete Tavares de Lima, que viveu para cumprir a vontade de Deus e ajudar os mais necessitados. Antes de começar, quero agradecer e mandar um abraço para a Marisa, de Manoel Ribas, Paraná, o Leonardo, de Santa Catarina, a Regiane, de Brasília, e o Ederson Balbino, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Contem com as nossas orações, queremos orar por vocês e suas famílias. Vamos ao programa de hoje. O beato Padre Donizete Tavares de Lima foi um homem de muita fé. Ele nasceu no Brasil e dedicou sua vida a ajudar as pessoas. Essa é uma história de caridade e devoção que toca o coração de muita gente até hoje. Padre Donizete nasceu em Cássia, Minas Gerais. Chamava-se Santa Rita de Cássia, a cidade. E ele nasce no dia 3 de janeiro de 1882, recebe o seu batismo poucos dias depois e, conforme ele vai crescendo, a família se muda para Franca, também aqui pertinho da gente, no interior de São Paulo, para que a família pudesse ter mais condições de estudar os filhos. A sua mãe teve 16 filhos, Dona Francisca, o pai seu Tristão. Dos 16 filhos, 8 chegaram à idade adulta. O Padre Donizete chega então a Franca e na adolescência, o seu irmão já estudava em São Paulo. O seu pai queria que ele fosse advogado e músico, porque o pai do Padre Donizete era maestro e advogado, e a sua mãe era professora. Então ele vai para São Paulo, começa a estudar advocacia, direito, na Faculdade do Largo São Francisco. E para ajudar nas despesas da sua estadia lá em São Paulo, ele começa a dar aula de piano, aula de música, lá na cidade. E um dos lugares foi o seminário, lá de São Paulo, que ele dava aula para os seminaristas. Uma família muito religiosa, muito católica. Ele fala que recebeu a devoção à Nossa Senhora Aparecida desde o momento em que se amamentava no seio da sua mãe. Então, muito católico, muito devoto. Mas no contato com o seminário, com os padres, os seminaristas, ele vai então ter esse despertar para o chamado, para a vocação. Padre Donizete era amigo próximo do bispo Dom Nery, que foi um grande incentivador da sua vocação religiosa. No início da vida ministerial, ele passou por várias cidades como padre, sempre ajudando a comunidade e levando conforto aos fiéis. Enfrentou momentos difíceis com a morte dos pais, mas seguiu firme na missão. Então ele chega a Tambaú, alguns sinais que acontecem, o milagre da chuva, houve uma procissão e quem estava na procissão não se molhou, o incêndio da matriz, que é muito famoso, que queimaram-se todas as imagens, menos a imagem de Nossa Senhora Aparecida, e depois outros milagres que se deram, sobretudo nos anos de 54 e 55, que eu destaco o vendedor de vinho, que o padre reza por ele e ele é curado. Temos também a louca da corrente, uma jovem que o namorado deixou o namoro com ela ficou totalmente perturbada, os irmãos trouxeram ela acorrentada e o padre reza, ela fica curada na hora, tirando as correntes do braço dela. Também a velha milionária, que é muito famosa, uma senhora que veio e ao ser curada da paralisia, vai doar um cordão de ouro para o padre Donizete. Ele fala: eu não aceito, os milagres são Jesus quem faz e Nossa Senhora. A primeira pessoa que você encontrar na estrada, você doa esse colar. Ela vê uma senhora negra na estrada, não doa.
e ela volta a ficar paralítica e o padre diz: era Nossa Senhora Aparecida, você não doou. E o milagre da beatificação, o menino que nasceu com os pés tortos, e a família pede para o padre Donizete, e o menino tem os pés totalmente recuperados, que foi o milagre do Bruno Henrique que o levou à honra dos altares à beatificação. O diácono Denilson faz parte do movimento Aliança de Misericórdia. Seu segundo nome é uma homenagem ao beato padre Donizete Tavares de Lima, refletindo a inspiração que ele encontra na vida desse grande homem de fé. A minha mãe, ela já tinha uma certa idade, quando casou com meu pai, ela tinha 40 anos de idade, e aí ela não conseguia engravidar, por causa da idade que ela estava, né? E aí ela conheceu, ela é filha de portugueses que são bastante devotos, e aí ela conheceu a história do padre Donizete de Tambaú, dos milagres que estavam acontecendo lá, por intercessão desse homem. E aí a minha tia, né, junto com meu tio, levou ela até a cidade de Tambaú. E ela conheceu o local, a igreja, tudo, e num dos momentos lá ela entrou na casa onde era do padre Donizete, e ela fez esse pedido para ele, que intercedesse junto a Jesus, que pudesse ter um filho ou uma filha, né? E ela relata que ela sentou na cama do padre e fez esse pedido. Meses depois, ela ficou sabendo que estava grávida de um menino, né? Que era eu. E aí, em homenagem a essa graça alcançada, ela colocou como sobrenome do Donizete, né? As grandes marcas, características do padre Donizete, a gente pode se resumir nas palavras justiça e misericórdia. Justiça no sentido de busca pela santidade. Ele faz na sua ordenação o voto de pobreza para se dedicar exclusivamente à evangelização. A justiça também olhando para o sofrimento das pessoas. Então ele foi um padre que lutava pelas melhores condições de vida das pessoas, dos trabalhadores, as mães que não tinham onde deixar seus filhos. Ele vai instalar uma creche, idosos que não tinham lugar para ficar. Ele começa a fundação de um asilo, dando alimentos para os pobres, comida para os pobres, as pessoas abandonadas, as pessoas que não tinham norte na vida. Então ele vai ter esse lado social muito forte e uma fé muito grande. Sobretudo, a misericórdia, que é o amor misericordioso. Eu soube da minha história, não foi pela minha mãe, né? Eu perdi minha mãe muito novo, então foi pela minha tia. E era interessante porque ao longo da minha vida, sempre quando eu encontro alguém que tem o sobrenome Donizete, a gente brinca, é filho do padre, né? A intercessão do padre, a sua mãe fez uma promessa. Então a gente vê que várias pessoas, vários homens principalmente que têm no seu sobrenome ou até no segundo nome Donizete, é fruto dessa intercessão desse homem, né? E aí a gente vai percebendo que esse caminho de aproximação. Então o que eu consigo entender? Eu não conhecia a história dele, né? Eu fui conhecendo ao longo da minha caminhada, né? Ao longo do tempo fui entendendo quem era o padre Donizete e fui conhecendo. Eu conheci ainda quando ele se tornou servo de Deus, né? Inclusive eu recebi aqui uma relíquia quando ele era servo de Deus, que hoje me acompanha, né? Com muita devoção que eu tenho por ele e entender que é um processo que a gente vai acompanhando e vai se alegrando. E eu acho que eu vejo assim que eu faço parte desse processo, né? Então eu tenho no meu sobrenome o nome de um futuro santo da igreja, né? De um beato. Então eu acompanho de perto todo o processo dele e a cada passo que vai dando me alegra o coração, porque saber que eu sou fruto desse santo, sou fruto das orações dele junto a Deus. Aqui tem a história de um rapaz que chega, um morador de rua, um andarilho, bate na casa paroquial para pedir comida para ele, um lugar para ficar, e ele então arruma um lugar para essa pessoa ficar, esse irmãozinho. E ao conversar com ele, esse rapaz começa a tossir muito, e aí o padre Donizete percebe, ele não está bem, ele está doente. E ele fala, amanhã você vem cedinho aqui na casa paroquial. E nessa mesma noite ele já avisa o médico da cidade, que era muito amigo dele. Quando esse irmão vem de manhã para conversar com ele, já está o médico ali para atendê-lo. Aí descobriu que ele estava com começo de tuberculose. Aí o padre Donizete arruma uma casa para ele ficar, para ser cuidado na sua saúde.
chama a atenção dele no sentido de você não fica andando por aí, você fica na casa quietinho, porque o doutor vai cuidar de você. Ele mobiliza a cidade, a comunidade, em pouco tempo, numa área que ele havia ganho, que onde hoje tem o asilo, ele constrói uma casa para essa pessoa. Fizeram um mutirão, fizeram a primeira casinha que daria origem depois ao asilo. E aí ele coloca esse irmãozinho, que se recuperou dessa tuberculose, que não tinha para onde ir, não tinha o que fazer com ele. Ele vai morar nessa casa por muito tempo, se recuperando bem, e vai nascer uma segunda casinha depois, quando um casal já idoso fica sem condição nenhuma também de assistência. Ele faz um mutirão, constrói uma segunda casinha e coloca o casal junto, não separa não. O esposo e a esposa, dando todo o carinho, toda a assistência, todo o amor, todo o cuidado. O Beato Donizete é conhecido por sua generosidade e cuidado aos mais pobres, fundando diversas instituições sociais em Tambaú que cuidam de idosos e crianças. Todos dizem que a sua maior força era a devoção à Nossa Senhora Aparecida, que o acompanhou durante toda a sua vida sacerdotal. Padre Donizete teve uma vida cheia de desafios, mas era conhecido por seu jeito acolhedor e generoso. Ele foi responsável por muitas conversões e, após sua morte, em 16 de junho de 1961, muitos milagres foram atribuídos à sua intercessão. Todo dia 16 de junho, a cidade de Tambaú celebra uma grande festa, onde muitos fiéis vão para agradecer ou fazer um pedido especial. Essa história começa diretamente com a presença da minha congregação religiosa que trabalhou aqui na cidade de Tambaú. Eu sou da congregação do Santíssimo Sacramento, conhecido como Sacramentinos, e o primeiro sucessor de Padre Donizete foi um padre sacramentino, o Padre Luiz Girotti, e posteriormente vieram os outros dois, o Padre Edson Franco e o Padre Dante. Essa história foi muito marcante porque os nossos irmãos sacramentinos que iniciaram essa caminhada, essa marcha da fé. O Padre Edson Franco e o Padre Dante, quando iniciaram, foi na tentativa de divulgar a devoção ao Padre Donizete, porque ele, em vida ele foi muito reconhecido, foi muito procurado. Depois teve um tempo assim, após a morte, de um certo esfriamento, então eles recomeçaram o processo de conhecimento, e foi também esse Padre Dante o primeiro postulador da causa de Padre Donizete. Padre Donizete é conhecido como o apóstolo da acolhida. Continua sendo amado por sua generosidade e por sempre estar pronto para ajudar. Sua vida foi dedicada a cuidar dos outros, inspirando muitas pessoas com sua bondade. No dia 4 de janeiro desse ano, de 2024, eu sofri um acidente de carro gravíssimo, onde eu fui arremessado fora do carro. Eu quebrei o fêmur, tive uma hemorragia interna no intestino e tive também um traumatismo craniano. E assim, muita gente pediram, muita gente clamaram, suplicaram ao bem-aventurado, a intercessão do bem-aventurado Donizete. Então, qual que é o motivo de eu estar aqui hoje? Para agradecer ao povo de Deus que rezou por mim e o bem-aventurado Donizete pelo milagre que concedeu pela intercessão dele na minha vida. A experiência da santidade é sempre baseada a partir de uma referência bíblica. E quando se faz a identificação de um testemunho de santidade, tem sempre uma palavra forte, como a referência da santidade de Padre Donizete é a acolhida. Ele é o apóstolo da acolhida. E essa referência parte do Evangelho, porque todas as pessoas que buscavam Jesus, o primeiro gesto dele foi acolher.
E é nessa acolhida que começa um processo de conversão e de tantas curas. Então, o que o padre Donizete fez foi encarnar o Evangelho, encarnar a palavra de Jesus. Eu sempre ouvi falar muito do padre Donizete, até no estudo sociológico, eu tinha um professor de sociologia, falava assim, que 90% dos nomes Donizete que existem no Brasil, do ano de 90 para cá, tem uma ligação direta pelo padre Donizete. Tipo assim, o primeiro nome e o segundo nome. Ou Moisés Donizete. O Donizete é por causa do padre Donizete, que aconteceu alguma graça, alguma cura. E graças a Deus, eu passei mais de 30 dias na UTI, fiquei uma semana internado no quarto do hospital. Eu peguei 2 infecções, uma infecção, 2 vezes fungo, quebrei 3 costelas da minha coluna, só que graças a Deus não precisou fazer nada, porque o tempo que eu fiquei internado, 60 dias, foi o tempo que foi recuperando tudo. Então, se hoje estou aqui, é graças a Deus pelo grande milagre e graças à intercessão do padre Donizete também, diante da graça recebida. Padre Donizete chega aqui na cidade em 1926. A cidade era conhecida como a cidade das chaminés fumegantes, mais de 150 cerâmicas. E depois da sua passagem, ela ganha o dístico de a cidade dos milagres. Continua a cidade das chaminés fumegantes, mas a cidade dos milagres é a cidade do padre Donizete. Mesmo não tendo nascido aqui, foi aqui que ele deixou-se consumir pelo Espírito Santo, entregou seu coração na evangelização e de modo especial com gestos concretos, criando a creche, o asilo, o círculo operário, banda de música, time de futebol. Então tudo aquilo que era para trazer as pessoas para perto e fazê-las entrar nesse reino de Deus que já começa aqui, mas tem a sua plenitude depois que a gente parte, ele fez. Então esse é o grande legado, o legado de fazer a fé se transformar em obras. O Brasil hoje ele é privilegiado com a identificação de tantos testemunhos bonitos de santidade centradas, justamente a partir da palavra de Deus. E a gente observa mais fortemente que esse caminho de santidade não é para pessoas especiais, é para todos nós. A palavra de Deus está ao alcance de todos nós. Graças a Deus, hoje já estou andando sem ajuda de andador, nada. Estou caminhando, ainda faço fisioterapia e hidroterapia para melhorar o meu andar. Mas é coisa assim que está sendo muito rápida e, na verdade, eu sofri uma tráqueo também, o médico fez uma tráqueo em mim. E quando fez essa tráqueo, a resposta que o médico teve é que ele não iria falar mais. Só estou aqui falando, agradecendo, voltei a falar normal, graças a Deus. E estou voltando também às minhas atividades paroquiais, graças a Deus, se Deus quiser. O padre Donizete foi declarado servo de Deus. Depois das virtudes heróicas reconhecidas, se torna venerável em 2017. E em 2019 acontece o milagre reconhecido do menino dos pés tortos. Ele é beatificado em 23 de novembro daquele ano. Agora estamos trabalhando no processo de canonização. Tem um vice-postulador da causa no Brasil, que é o padre Anderson Godoy, tem um postulador da causa em Roma, e aqui a gente reza todo dia pela sua canonização. É necessário um outro milagre pós 2019, já depois de beato, os milagres anteriores não, a partir de 2019. Por isso nós temos aqui no santuário um trabalho, uma equipe dos relatos das graças alcançadas. Então todo mundo que vem e partilha uma experiência, algo que aconteceu, tudo é registrado, tudo é anotado, e algo que chamar a atenção, que for um grande sinal divino, pode levá-lo para o altar, esse fato. Quando nós falamos de exemplos de santidade, nós estamos também buscando um espelho, porque um exemplo de santidade como o do beato Donizete,
Veja que ele não tem nada de extraordinário, nada de espetáculos, mas é a vivência do cotidiano da fé. É a solidariedade, é a acolhida, é a meditação, é a oração diária, é a participação na Eucaristia. Então, são todos os elementos que vão santificando a nossa vida. Agora, quando esse espaço de Deus encontra abertura no coração humano, na consciência humana, então isso, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia e no seu infinito poder de amor, ele pode fazer as maravilhas que ele deseja. Não devemos olhar para a vida de um santo e achar que ele foi perfeito. Eles também tiveram dúvidas, erros e pecados. O que os levou à santidade foi a fidelidade e a obediência a Deus. Não devemos parar em nossos pecados, mas ouvir o que o Senhor nos pede. Você ainda não se inscreveu em nosso canal? Então faça isso agora mesmo e ative as notificações. E compartilhe este vídeo em seus grupos de WhatsApp. Obrigado e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.